Bom dia mais uma vez, irmãos. Que a graça do nosso Deus seja conosco nessa manhã. Mais um dia do Senhor, mais um dia para louvor da sua glória. Vamos fazer como de costume, vamos ler novamente o texto, vamos à oração e, por fim, a exposição propriamente dita. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 28 até o 30, palavra do Senhor, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar. Amém. Glória a Deus. Bendito Deus e amado Pai, Senhor sobre todas as coisas, Senhor supremo, absoluto, Deus amabilíssimo, santíssimo, Senhor, a Ti nessa manhã, viemos, Senhor, colocar aqui as nossas vidas e a nossa adoração, pedindo que o Senhor nos dê graça para que, por meio do Teu Espírito Santíssimo, não só, Senhor, recebamos a palavra santa e verdadeira nessa manhã, nos nossos corações, e também que ela seja pregada fielmente, mas que o Senhor nos dê vida, que o Senhor nos ajude, Senhor, aqui a andarmos esse tempo como luz e sal nessa terra, e que possamos cumprir, Senhor, aqui nessa manhã aquilo para o qual viemos, que é glorificar, exaltar, cultuar o Teu santo e bendito nome, para a nossa alegria, e que seja a nossa alegria, Senhor, fazermos isso com reverência, com temor, com adoração a Ti, ó Deus, e para louvor da Tua santíssima glória. Ajuda-nos nessa manhã, ajuda aqui o pregador, eu nessa manhã, Deus, a pregar a Tua palavra fielmente, pelo Teu Espírito e não por mim, e a todos que aqui estão, Senhor, ouvindo, que o Teu Espírito, Senhor, Deus, pelo mesmo Espírito, ouçam, recebam e vivam. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Amém, irmãos. Enfim, chegamos, ou chegaremos ao cume da montanha hoje e permaneceremos nesse lugar até mais ou menos o começo da descida, que é o final do capítulo 9. Então, o que estaremos vendo aqui nessa manhã, os assuntos maiores, a explicação, ela não termina nesse sermão. E eu peço de novo, mais uma vez, que os irmãos acompanhem de perto, não só o que já vimos, o que estamos vendo, mas os sermões que virão ainda, para que as coisas fiquem realmente evidentes, mais claras a todos nós. O que vamos tratar aqui são coisas bastante elevadas e, ao mesmo tempo, profundas, os dois ambientes de Deus, E para isso também eu quero fazer mais uma indicação de um livro, do que veremos, John Piper, 5 pontos, em direção a uma experiência mais profunda da graça de Deus. Esse é um livro que eu recomendo para que possam meditar também nos assuntos que teremos aqui e que continuaremos. Temos mais clareza. Bem, então, o que vimos? Vamos ver rapidamente o que vimos no sermão anterior, versos 26 e 27, que tratamos no sermão passado. Nós vimos o quê? Vimos que Paulo, ele declara a existência de fraqueza em nós. Essa fraqueza sendo nossa humanidade caída, e tudo o que dela é produzido.
Vimos que o Espírito, por causa dessa fraqueza, exigivelmente vem em nossa assistência. E essa assistência, diz Paulo, em especial aqui, é para nos ajudar na oração, a qual ele deixa claro que temos deficiências. Ele diz, não sabemos orar como convém. E notamos também alguns pontos importantes que foram destacados nas informações que Paulo nos dá. Paulo não está, em sua fala, nos versos 26 e 27, em dúvida de que aqueles que são guiados pelo Espírito e que, consequentemente, são filhos de Deus, não está em dúvida de que estes oram, ou têm uma vida de oração. Paulo pressupõe que esses têm incorporado na sua vida, no seu ser, a oração inculcada. E a oração aqui como a figura, né? Só para lembrarmos, a oração ela tem que vir, ela vem no kit da conversão, não é? Na mochila da conversão. Ela tem que estar lá e ser acessada constantemente, diariamente. E o segundo ponto, também aqui dentro desse contexto de informações que Paulo deu, é que notamos que por mais que existam fraquezas ou fraqueza em nós, ela não é tirada de nós, mas é, então, suprida por Deus, por meio do auxílio ou da assistência do Espírito. Isso nos coloca, mais uma vez, na condição em que devemos estar sempre que vamos à oração, que é a condição de dependência. Dependência de Deus. Vemos que só quem pode ser auxiliado, socorrido, assistido pelo Espírito são aqueles que podem chamar Deus de Pai. Só os filhos têm essa prerrogativa. E vimos também que Paulo fala e destaca esse auxílio, não para entristecer ninguém. Ele fala das fraquezas, mas ele fala do auxílio. Ele fala da fraqueza e fala do auxílio, mas não para entristecer, mas para animar todos aqueles que estão trilhando o caminho, todos aqueles que estão na jornada, de certa forma, de volta para casa. Ele anima, ele diz, vocês têm essa fraqueza, mas Ele está com vocês. Ele assiste vocês nessa fraqueza e nos fortalece para que possamos, então, orar conforme a vontade do Pai. E isso, né? Vimos que Deus providenciou que fôssemos auxiliados na oração para que o Espírito, por meio dos gemidos inexprimíveis, pudesse traduzir todas as nossas orações em orações que expressem perfeitamente a vontade de Deus. E vimos também que essa vontade, ela está escrita na sua palavra, santa e verdadeira, mas mesmo assim, ainda temos nossas orações pessoais, os anseios da alma e do coração, e dessa forma o Espírito ajuda e entrega essas petições moldadas e alinhadas com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nossas orações serão respondidas ou ouvidas. Ele nos ajudará. Ele está em nosso auxílio e Ele nos ajudará. Então, fechando então esse pequeno resumo da pregação anterior, vamos ver como essas coisas se conectam no discurso e nas orientações e nas revelações que o apóstolo Paulo está nos trazendo aqui. O que vamos ver, irmãos, nos versos que seguem até o final do capítulo 8 e seguem até quase o final do capítulo 9, o que Deus, através de Paulo, vai revelar é algo altíssimo, elevadíssimo. Paulo expõe coisas
elevadas que podem mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Talvez como a figura de uma nova lente. E essa mudança, ela não é para baixo, ela é para cima. É para uma fé mais robusta, firme, confiante, que capacita mais e mais todos aqueles que são guiados pelo Espírito, aqueles que são filhos de Deus, a caminharem, a viverem a jornada dessa vida com mais coragem e perseverança. Então Paulo vai nos falar da doutrina aqui, da eleição, da predestinação, do chamado, doutrinas que tiram nossa autossuficiência e fazem, como falamos figuradamente, né? Fazem a casa cair, muitas vezes. Quando vemos que quanto mais Paulo se aprofunda, mais ele revela que nossas aparentes capacidades são incapazes de promover qualquer coisa concernente à salvação e todas as coisas que contemplam a sua obra redentora e salvífica. Então vamos, primeiro verso 28, que ele diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Paulo, ele continuando aqui as revelações e orientações, verso 28, ele diz: sabemos. Essa máxima sempre está presente nas cartas de Paulo, né? E na carta aqui, em específico de Romanos, onde o conhecimento, além de necessário, é recorrentemente apresentado como um conhecimento conhecido, não é? Algo que já deve ser conhecido por aqueles que são seus leitores. Porém, fica óbvio aqui que Paulo quer afirmar e relembrar os seus leitores a respeito dessas coisas. E também ele quer deixar claro que aqui essa verdade não pode ser contestada. Já é um fato inequívoco. Essa palavra, sabemos, carrega os elementos da fé, os quais são certeza e convicção. Então, se somos talvez ignorantes a esse respeito, as palavras de Paulo recobram nossa mente, nosso coração, de que sim, todas as coisas cooperam para o bem. O que Paulo quer dizer aqui? O que ele quer dizer com todas as coisas? Ele quer dizer que todas as coisas vividas, sejam elas as que nos trazem alegria ou sofrimento, todas as coisas que nos acontecem, todas as circunstâncias da vida, tudo vai cooperar, de alguma forma ou de outra, para o bem. E esse bem não é qualquer bem. E esse é um ponto importante de entendermos. Muitas vezes as pessoas pensam que esse bem está ligado mais a finais felizes, nessa terra, principalmente com conquistas temporais. Está diretamente ligada a frases como, por exemplo, se Deus fechou essa porta, Ele abrirá outra. Como se fosse sempre um sinal de que tudo dará certo ali na frente, no final. Mas todos nós sabemos que nem sempre é assim. Mas invariavelmente as coisas que estão ruins, às vezes elas podem até piorar. Então, esse bem que ele fala não é exatamente isso, embora nós venhamos a ver o bem do Senhor nessa terra, sim, Ele cuida de nós, e Ele derrama incontavelmente bênçãos e bem
sobre todos, não só os que são os seus, mas todos. Esse bem que Paulo fala é o bem que Deus quer para nós, finalmente, o bem que está dentro e inserido nos propósitos eternos de Deus para os seus, ou seja, o fim último para esses. John Murray, no seu comentário em Romanos, ele diz: embora não seja afirmado o pensamento central aqui, no soberano amor e sabedoria de Deus, tudo é levado a convergir e a contribuir para este alvo. Muitas das coisas envolvidas são más em si mesmas, e a maravilha da sabedoria e da graça divina está no fato de que elas, quando consideradas em harmonia com o todo, são colocadas a trabalhar para o bem. Nenhum único detalhe opera finalmente para o mal do povo de Deus. No fim, somente o bem será o quinhão deles. Então, em primeiro lugar, esse bem, irmãos, é uma conformidade ou conformar-se com a pessoa de Cristo. E nós vamos ver isso melhor à medida que os versículos aqui passam. Sermos mais e mais parecidos com o nosso Salvador. No caminho de seu sofrimento, somos aperfeiçoados. No caminho dos dias, das lutas, das montanhas, nos vales da vida, nas angústias do coração, na perplexidade com que o mal nos aflige, nos assemelhamos e nos conformamos a Cristo. Assim também, no caminho de sua alegria, somos consolados nas alegrias da comunhão, da família, das boas coisas que chegam a nós, nas conquistas, nos sucessos. Percorremos a jornada desse tempo sendo santificados em nosso proceder, em nosso coração, e cada vez mais parecidos com o Filho. Amém? Parecidos com o Filho. Porque o fim último que Ele quer é que, em amoldados com o Filho, estejamos no lugar também que o Filho está. E esse é o propósito. E o segundo aspecto é que vemos que Paulo define para quem todas as coisas cooperam. Para aqueles ou daqueles que amam a Deus. E aqui é a condição primeira que define que recebem o favor de Deus. Amar a Deus é a evidência mais básica e ao mesmo tempo mais elevada que deve estar presente naqueles que recebem o seu favor. Todas as coisas vão cooperar para o bem de algumas pessoas. Os filhos de Deus guiados pelo Espírito, sim, algumas pessoas. Para outras pessoas que são guiadas pela carne, como vimos, esses dois mundos, esses únicos dois tipos de pessoas, as coisas não vão cooperar para o bem final, último. Lembremos que essa questão de bens nessa terra ou não é relativa. Se nós lembrarmos da parábola, eu falo parábola, né? Mas quando tem um nome de um personagem, há discussões, mas quando olhamos para Lucas 16, vemos rico e Lázaro, onde Lázaro padece e termina seus dias? Na porta do rico, mendigando as migalhas. Mas onde ele vai finalmente estar? Junto com o Senhor, no seio de Abraão, do lado onde os do Senhor estão. Lembremos de coisas como acontece com José, do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, e por fim, ele diz, Deus transformou o mal em bem, em Êxodo 50. Ele faz convergir para o bem aquelas coisas, e o bem aqui então, também nessa terra. Então esse bem que se estende um pouco aqui, e com certeza no fim de todas as coisas os seus receberão. Paulo vem trabalhando o encorajamento aqui, o fortalecimento dos filhos de Deus, para que esses, em face aos sofrimentos, como vimos, que estão necessariamente estes destinados a viver,
e a passar, possam fazer isso com maior entusiasmo e confiança, sabendo que concomitantemente a toda a obra de Cristo na cruz, os filhos de Deus estão sustentados por uma série de intervenções divinas que os fortalecem e os ajudam a perseverar e chegar no alvo. A providência de Deus em todas as coisas. Isso fortalece os seus para a caminhada. E aqui em Amam a Deus, ele fala da condição um pouco mais subjetiva, que é peculiar e vital, obviamente, para os filhos de Deus. Porém, quando ele diz daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ele está mostrando aqui a direção ou ação direta de Deus em tê-los chamado para um propósito antes de todas as coisas. Propósito aqui carrega essa marca de ter vindo antes. Primeiro se define o propósito, depois se opera o propósito. Não o contrário. E aqui temos o que na teologia se diz que é o chamado eficaz. Deus chama a todos de forma geral, sim, mas Ele chamará pessoas no tempo de forma particular. E elas não o rejeitarão. E é por isso que se diz que é eficaz. Nós vamos tratar um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais sobre isso. Temos o exemplo de Jesus aqui também ao ressuscitar Lázaro, que é um exemplo desse chamado à vida em João 11, verso 43, quando ele diz, como diz o texto, em alta voz, Lázaro, vem para fora. Esse chamado foi atendido imediatamente. O morto ressuscitou, saiu da sepultura. E assim somos nós. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos chama à vida, no tempo. E é assim, ou seja, a ação de Deus envolvida na chamada deles, dos seus, é a garantia de que o resultado final será o bem dos seus. Apocalipse 17, 14, diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com Ele. Também 2 Pedro 1,3 diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, e Paulo vai continuar falando desse tema, verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Essa última declaração é o que Paulo segue para explicar quando diz porquanto. Esse começo de frase traduzido como porquanto, ele significa ou indica o motivo ou a causa de algo. Então, aqui Paulo está explicando que aqueles que Deus previamente, com antecedência, conheceu, e essa palavra conheceu também, muito importante isso, irmãos. Essa palavra conheceu no original grego tem o significado de conhecer intimamente. Um exemplo do significado da palavra conheceu está na passagem que fala a respeito de José e Maria, em Mateus 1, 24 a 25, e diz assim: despertado José do sono,
fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Esse conheceu aqui está ligado ao quê? Ao ato sexual, né? A intimidade que eles teriam. Conheceu aqui como um contato íntimo. Conhecimento aqui é mais do que ter ciência. Conhecimento aqui é ter amado de antemão. Conhecido a pessoa que ele a criou e a amou na eternidade com antecedência. John MacArthur diz assim no seu comentário: não se trata apenas de uma referência à onisciência de Deus, de que na eternidade passada ele sabia quem viria a Cristo. Esse trecho refere-se a uma escolha predeterminada para dirigir seu amor a nós e estabelecer uma relação de intimidade, ou seja, sua eleição. Então Deus escolhe no tempo e na eternidade os seus, ele os conhece de antemão e os ama. 2 Timóteo 2,10 diz assim: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Salmo 65,4 diz: bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Então, esse é o contexto de os que de antemão conheceu, e ele continua, também os predestinou. Predestinou aqui como designar, determina antecipadamente, literalmente apontar ao predeterminar. Aqueles que são escolhidos por Deus, ele os destina para o seu propósito, é isso que ele está dizendo, ou seja, a semelhança do seu filho, como vamos ver ainda aqui, conforme a imagem de seu filho. Um texto que talvez deixe mais claro, e já foi exposto aqui, na exposição de Efésios, capítulo 1, que do 13 em diante diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse, ele os escolheu, para sermos, e aqui ele assume isso, escolhido, sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, e nós já vimos, falamos de filhos de adoção. Quando adotamos um filho, ele é escolhido, além de nós, ele não é nosso, nós vamos escolher quem será agora o filho de adoção. Então, na palavra adoção, nós já temos isso que Paulo vem trazendo aqui, né? A eleição e o predestinar, por meio de Jesus Cristo, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, essa predestinação define que aqueles que Deus conhece e escolhe, ele destina para o seu propósito final. O propósito que sejam a semelhança do seu Filho. O eterno propósito de Deus em nossa vida não é nos fazer ricos ou famosos, mas santos. O projeto de Deus não é nos tornar pessoas reconhecidas na sociedade, mas pessoas parecidas com Jesus.
o sentido da vida não é sucesso segundo o padrão do mundo, mas o sentido da vida é atingir a plenitude da estatura de Cristo. O propósito de Deus não é apenas nos salvar, não é apenas este o propósito, mas nos amoldar, transformar a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Nosso destino não é apenas a glória, mas sermos semelhantes ao Rei da Glória. Então, ele continua no verso que segue ainda no 29, disse: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, e aqui ele diz, a imagem de seu Filho, conformes à imagem de seu Filho. Então ele define aqui o objetivo do predestinou, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqui primogênito, o mais proeminente, o único que é o herdeiro legítimo. É isso que ele está falando. Em Colossenses 1,15, nós vemos, falando de Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O decreto divino tem por finalidade última a exaltação de Cristo. Seremos filhos e herdeiros da família de Deus, mas Cristo será o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o mais notável entre aqueles que se tornaram irmãos ao serem feitos como Ele. Ele será o irmão mais velho dentre muitos irmãos. Então tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Colossenses ainda 1, verso 16, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus está trabalhando, irmãos, em cada situação para nos conformar à imagem de seu Filho. Todas essas coisas que cooperam para o bem último é o amoldar-se ao caráter e à pessoa de Cristo Jesus. Amém? Então, ditas essas coisas, vamos a algumas reflexões ou aplicações. Quando falamos sobre eleição e predestinação, recorrentemente as pessoas dizem: esse tipo de coisa não é de Deus, é uma coisa estranha aí. Porque se a pessoa sabe que é predestinada e escolhida, essa pessoa vai fazer o que quiser da vida. Não precisa, e já está escolhido mesmo, está destinado à salvação. É claro que não, é óbvio que não. Primeiramente, só Deus, ultimamente, conhece os seus eleitos e escolhidos. É claro que as Escrituras apontam para características que identificam os eleitos, porque são as mesmas que conformam a pessoa de Cristo. Temos que lembrar aqui que é esse o propósito da predestinação. É ser semelhança de Cristo. Se esses que se dizem predestinados se entregam a uma vida dissoluta e pecaminosa, qual é a semelhança de Cristo que eles estão mostrando? Nenhuma. Nenhuma. Outro questionamento comum: para que evangelizar? Se Deus já determinou os seus, para que evangelizar? Quando evangelizamos, irmãos, não sabemos quem são os que Deus tem chamado. Não sabemos. Pregamos a todos, e Deus sabe em qual terra, lembram-se disso, o evangelho vai cair e vai dar seu fruto. Ele sabe se os seus eleitos estão ali ouvindo. Evangelizar é fundamental e imperativo para o cumprimento dessa vontade dos propósitos de Deus. Porque a palavra tem que chegar, como vimos, existe um chamado particular e o chamado geral. Quando pregamos, pregamos a todos, sem distinção ou acepção de pessoas, mas Deus, dentro dessa pregação geral,
vai chamar particularmente o coração dos seus. Vamos lembrar como acontece a obra da salvação, irmãos. Deus trabalha em nosso coração, descobrindo a verdade a respeito dele. Ele abre como figuradamente dizemos, os olhos do coração, né? Para entendermos, trazendo luz para contemplarmos sua grandeza e santidade e tudo o que ele é. Então o Evangelho vem, ele é pregado a nós, por meio do que for, nós sabemos todos os meios que Deus empreende para fazê-lo chegar a nós, e nós, de boa vontade, agora, cônscios da graça, da glória de Deus, desejamos e aceitamos o Evangelho de seu Filho. Assim, por exemplo, como Lídia, em Atos 16, 14, que diz assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, vejam, evangelizar, quando evangelizamos, quando cada um de nós evangeliza, a palavra caminha. Como diz Paulo, a palavra não está presa, ela entra e ela vai, adentra o coração, e o lugar que nunca, jamais nós esperávamos que ela atingisse, a luz brilha para contemplarmos a glória divina. Então, algo majestoso e fantástico acontece. Agora, como diria John Piper, ele diz: agora você não se torna mais um defensor de um sistema. Agora você se torna uma testemunha da realidade. Uma testemunha da realidade, da verdadeira realidade. Olha o que Deus faz, Ezequiel 36, versos de 23 ao 27, olha o que Deus faz. E eu vou colocar aqui em alguns versos a palavra eu, como sendo Deus, tá? Para ficar mais, talvez, evidente aqui. Vindicarei, verso 23 e diante, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Eu tomar-vos-ei de entre as nações, e eu vos congregarei de todos os países, e eu vos trarei para a vossa terra. Então eu aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Eu dar-vos-ei coração novo, e eu porei dentro de vós espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra, e eu darei coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito, e eu farei que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Eu, que eu botei o eu para deixar claro, é Deus falando. Eu, é Ele que faz, é Ele que tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Ele dá o espírito, Ele lava a imundícia, nos livra dos ídolos. Ele nos congrega, Ele faz com que nós andemos nos seus estatutos, seus juízos e os observemos. Por meio do seu Espírito, nós já vimos isso aqui em Romanos, é o Espírito que nos conduz para que agora possamos sim escolher e escolhemos a vontade do Senhor. Então, aqui também João, capítulo 15, verso 16, Evangelho de João: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Se nós fôssemos os autores da nossa salvação, irmão, nós estaríamos vivos pela manhã e mortos à tarde. A segurança da salvação está em que Deus providenciou todas as coisas e não nós. Não nós. Deus providenciou Cristo para que a obra da salvação não se sustentasse em nós, mas nele.
A resistência ao arrependimento agora é substituída pelo dom do arrependimento. O dom do arrependimento. Foi assim que todos nós chegamos ao arrependimento. Ou deve ser assim. Antes resistíamos. E agora Deus dá o dom do arrependimento. Para que olhemos para os nossos pecados, nos desesperemos diante de quem e para quem nós estamos pecando, e então busquemos o Salvador. É isso. O ponto importantíssimo é entender que Cristo não iria suportar tudo o que suportou, irmãos, para então esperar que talvez, pensem, Cristo vai à cruz, suporta tudo o que suporta em vida e na cruz, para esperar que talvez alguns homens viessem a aceitar Ele, ou a se unirem com Ele em sua morte e ressurreição. Deus, por meio de Cristo, não faz uma tentativa. Ele já entra para vencer. O sangue de Cristo não está parado, esperando alguém torná-lo funcional. Se alguém quiser, então agora o sangue vale a pena. Senão, ele está lá parado, esperando alguém querer. Não. A Bíblia não nega que o sangue de Cristo tem poder e seria suficiente, sim, para salvar todos. Claro, poder tem. 1 Timóteo 4, verso 10, diz assim, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Mas esse sangue só é eficaz para os seus. Para os seus. Os demais, como vimos em toda a carta de Paulo até aqui, não vão querer. Eles vão deliberadamente desprezar o sacrifício. Espontaneamente vão desprezar. Deliberadamente. Deus não precisa fazer nada nesse sentido. Eles simplesmente não vão querer aceitar. Então, dito essas coisas, verso 30, encaminhando-nos para o final, diz assim, e aos que predestinou, então ele explicou o propósito da predestinação, ele vem falando, né? Desde que ele disse que aqueles são chamados segundo o seu propósito, no final do verso 28, aí ele explica esse propósito, que antemão conheceu, predestinou para serem conformes, e aí o propósito da predestinação, ser conforme à imagem de Cristo. E agora ele vem, e aos que predestinou, a esses também chamou. E agora ele dá a ordem das coisas. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então Paulo, continuando a explicação aqui do verso 29, ele ainda está nessa sequência. Ele primeiro declara que Deus predestina, deixando claro o fim para o qual Deus faz tal ato, ele os ama com antecedência, e agora no verso 30, Paulo continua dizendo o que acontece depois. Está dizendo, predestinou para sermos a imagem de Cristo, e a esses que ele predestinou, com este fim, ele chamou, ele ama, predestina, e chama no tempo os seus. Aos que ele chama e que vem a ele, esses ele também faz o quê? Justifica. E justificou por meio da obra redentora de Cristo. Pela fé no Filho, pela união em sua morte e na união em sua ressurreição. Ele os torna justos pela justiça de seu Filho, não por sua justiça própria, do indivíduo, mas do Filho de Deus, tornando-os então, como vimos em Efésios, aceitáveis ou agradáveis a si no amado. É o que ele, Paulo, garante a nós em sua carta em Efésios, como lemos. Tornando-nos agradáveis a si no amado, aqui está falando de toda a obra do Espírito Santo,
conduzindo e guiando, intercedendo, sustentando durante a jornada nessa vida, e por isso que Ele lá nas fraquezas, como vimos no 26, 27, Ele está nos sustentando para a caminhada. É nesse sentido, conduzindo-nos, guiando, intercedendo, sustentando durante a jornada. Agora, agradáveis a si, Ele os glorifica. E aqui, essa posição de a esses também glorificou, irmãos, está no passado, vejam, como um decreto definitivo de Deus, está no presente, como um ato em nós, como algo que está em nós, mas está no futuro, como um ato consumado, na certeza da fé. E Paulo fala assim, a esses que ele fez todas essas coisas, predestinou, chamou, justificou, ele também glorificou. Ele não fala com dúvida, ou vai glorificar. Não. É, para aqueles que estão em Cristo, olhamos para a certeza e convicção daquilo que não vemos. Então, F.F. Bruce diz, talvez esteja imitando o uso hebraico, aqui falando desse glorificou, né? Do pretérito profético, se chama, pelo qual um acontecimento predito é assinalado com tal certeza de cumprimento que é descrito como se já tivesse acontecido, como o fato da história. O povo de Deus ainda não foi glorificado. Contudo, no que se refere ao decreto divino, sua glória foi determinada desde toda a eternidade, e daí a esses também glorificou. Então, chegando aqui no final do verso 30, irmãos, qual o propósito de Paulo revelando tudo isso? Ele não parou ainda, ele vai trazer mais coisas. Qual o propósito de ter revelado todas essas coisas? Como todas essas coisas podem nos ajudar hoje, nesse tempo, com nossas angústias e fraqueza, e dores, e labores desse tempo tão contraditório? O apóstolo Paulo está revelando essas coisas para encorajar a igreja, aqui, a igreja de Roma, quem ele escreve, mas a nós, todos nós que ouvimos hoje e que caminhamos nas pisadas de Cristo. Ele quer nos encorajar dizendo, vocês estão vendo? Vocês conseguem perceber? Ele providenciou o caminho. Ele amou vocês. E não importa o que vocês sofram, as dores, os cansaços, as fadigas, as injustiças, as injúrias, não importa o que vocês vão viver, se vocês vão fazer o bem e vão retribuir o mal a vocês, não importa. Não importa que o seu chefe lá é mau e por causa da consciência para com Deus, tem que se sujeitar. Porque assim Cristo deu-nos o exemplo, como diz 1 Pedro 2, não importa o que possa acontecer, fiquem firmes, inabaláveis, busquem o reino de Deus e a sua justiça, moldem suas vidas ao caráter daquele que suportou todas as coisas, para cumprir a vontade do Pai e para resgatar seus irmãos, para a alegria dele, Cristo, e para a glória de Deus, porque ele olhava a alegria que estava proposta, sentar à direita do Pai, receber todos aqueles que lhe foram dados. Pois se Deus determinou, irmãos, estes chegarão, eles vão chegar até o fim, nós chegaremos ao final, nós chegaremos ao alvo, nós voltaremos para casa. Voltaremos para casa. Eles serão glorificados para mostrar que aquilo que Deus decreta, Ele executa. E não há dúvida de que todos os seus propósitos se cumprirão. Amém. Bem, irmãos, ainda temos um caminho nesses mesmo assunto aqui, nos próximos sermões, e vamos tentar clarear cada vez mais essas coisas. Se alguém, porventura, ficou com alguma dúvida também a respeito do que foi pregado aqui,
depois pode me procurar no final do culto. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Deus, não estamos por nós mesmos, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, nos conforta. Não é em nós que a salvação, que a santificação também, que apesar de nós querermos agora sim o auxílio do Espírito, precisamos de Ti em todo o caminho, Senhor. Ajuda-nos em todas as coisas, não nos deixa, Senhor. Pelo contrário, esforça-nos, Senhor, para que andemos segundo a Tua vontade, no temor do Senhor, moldando e amoldando o nosso coração, nossa vida, nossas ações, nosso falar, nosso viver, conforme a pessoa de Cristo Jesus. Esse que suportou tanto por nossas vidas, Senhor, que deu sangue naquela cruz pelas nossas vidas, esse que nos amou eternamente. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, para que pelo Teu Espírito, não por nós, somente porque somos cheios de fraquezas, mas sim pelo Teu Espírito, suplicando em oração, clamando, buscando na Tua palavra a Tua vontade santa e verdadeira, ó Deus, pedindo socorro, Senhor, no tempo da nossa tribulação, e nos alegrando quando vemos a Tua bênção, o Teu bem sobre nós, o Teu livrar, Senhor, no caminho. Ó Deus, ajuda-nos em todas essas coisas. Assim, oramos aqui pedindo como indivíduos e como igreja, para louvor da Tua glória, em nome de Cristo. Amém.